Boa noite, corujinhas! Tudo bom com vocês? Então, eu vim aqui hoje pra falar sobre um livro que, assim, eu terminei literalmente de ler hoje. Eu enrolei muito tempo pra terminar de ler esse livro, mas eu vim dar a minha opinião aqui pra vocês. Então, se você ainda não leu esse livro, por favor, não assista esse vídeo porque com toda certeza vai ter muito spoiler. E se você leu, por favor, já comenta aí também quais foram suas partes favoritas e o que vocês mais gostaram desse livro. Sendo sincera, agora que eu terminei de ler, eu conheço muita gente que falou pra mim que não gostou do livro. E eu tenho medo de acabar falando que eu gosto de um livro que todo mundo acha uma bosta, sabe? Mas eu, na verdade, gostei muito de ler. Eu achei que no começo era meio chatinho, mas depois, lá pro meio do livro, começou a ter bastante reviravolta. E aí ele começou a ficar interessante. Você começou a ficar torcendo pros personagens, tipo, meu Deus, dá certo logo. E no final eu gostei. Nossa, ainda mais que a decisão que ela tomou no final desse livro, gente, pra mim, melhor coisa foi a decisão que ela tomou. Então, resumidamente, o livro fala sobre, uma garota que ela se mudou pra Boston. E o passado dela era que o pai dela, era meio violento. Meio não, Era violento com a mãe dela. E ela passou, assim, a infância toda odiando o pai dela, não querendo de jeito nenhum ser igual a mãe dela. E nunca queria conhecer um cara na vida que fosse igual ao pai dela. E aí acabou, anos depois, quando ela se mudou pra Boston, quando ela tava num terraço, ela conheceu um neurocirurgião. E aí ele tava com muita raiva quando eles se conheceram. Já daí a gente mas a gente, falei nada. Aí eles conversaram um pouco e ele falou que ele era neurocirurgião. E logo de cara ela já pensou assim, um neurocirurgião que fuma maconha. Eu nunca na minha vida que deixaria esse cara me operar. Mas acabou o que aconteceu, E aí o sonho dela era abrir uma floricultura porque ela ama plantar coisas, ela ama plantar flores, ela ama. Então ela abriu a floricultura e ela tava precisando de uma funcionária. E acabou que essa funcionária apareceu uma garota bem aleatória, que era rica, que estava entediada, que não tinha nada pra fazer e queria um trabalho de meio período. Então ela contratou ela e acabou descobrindo que essa garota, na verdade, era a irmã desse neurocirurgião, que é o famoso Riley. E aí foi quando todo esse romance começou, Como qualquer outro romance, ele começa lindo, maravilhoso, belo. Mas aí começou a desandar as coisas, E aí rolou todo aquele começo de namoro, aquele fogo e tudo mais, Eles começaram a namorar. E aí teve um dia em que ela foi apresentar a mãe dela pra esse cara. E eles foram num restaurante, no Bips, que eu lembre. E aí ela acabou encontrando com um garçom que, nossa, foi esse cara, o garçom, era o primeiro amor dela. Durante o livro, ela lê algumas páginas do diário antigo dela de quando ela tinha 16 anos, que fala um pouco desse cara, que é o famoso Atlas, Adoro, gente. Que homem, cara, que homem. Ela acabou encontrando com ele. E esse cara, na época, quando ela conheceu ele, ele tava indo numa casa abandonada, que era do lado da dela. E todo mundo conhecia ele como o famoso mendigo, E acabou que eles tiveram um romance de adolescentes. Ela trazia ele pra casa, deixava ele tomar banho, eles comiam juntos, assistiam o programa juntos e tudo mais. Ele foi o primeiro amor dela e também o cara com quem ela, Vocês sabem. E aí, nossa, encontrou, foi aquele choque. Ela falou que nunca mais queria voltar lá, mas ela acabou tendo que voltar outras vezes num jantar com os irmãos do Riley e tudo mais. Então, eles acabaram conversando. Mas, algumas horas antes deles irem para esse restaurante, quando eles estavam no apartamento da Lily, que é a personagem principal, esqueci de falar, eles acabaram que aí foi a primeira vez que o Riley bateu nela.
ele tirou a forma do forno e meio que ele tava sem luva, então ele queimou a mão. E ali, por eles estarem um pouco bêbados, né? Ela acabou ficando rindo da situação e ele lhe deu assim um socão que ela caiu no chão da cozinha. E aí ele, né, arrependido, pediu desculpa e tudo mais. Ele não queria acreditar, mas ela acabou perdoando ele. E aí quando eles foram pro restaurante, o Atlas, né, ele viu que ali ele tava com um machucado no olho e que o Riley tava com um machucado na mão. Então ele instantaneamente ligou os dois e falou assim: esse cara é um bosta. Concordo? E aí quando ela foi no banheiro, o Atlas acabou seguindo ela. Ele perguntou o que aconteceu e ela falou que não aconteceu nada, tudo mais, que tava tudo bem. E o Atlas lembrou ele da mãe dela e ela ficou extremamente chateada com isso, porque pra ela, o Riley não era igual ao pai dela e ela não era igual à mãe dela. Quando ela tava saindo, ela acabou dando de cara com o Riley e o Riley viu que ela tava sozinha no banheiro com outro homem e ficou muito enciumado. Perguntou quem era ele, o que tava acontecendo. E o Atlas, ele podia muito bem ter passado reto? Podia, mas ele voltou só pra meter um socão na cara dele nessa hora, irmãos. Nessa hora, eu falei assim, esse homem é o que eu quero pra minha vida. Então o Riley acabou falando pro Atlas, né, uma frase que magoou ele muito, que a Lily só tinha ficado com ele por pena, porque ele era um mendigo na época. E acabou gerando essa briga e tudo mais. Depois o Atlas, por estar no restaurante dele, expulsou eles de lá. E depois ali ele conversou com ele e tudo mais. E a frase que me pegou no final desse capítulo foi que ela falou bem assim: eu só queria que Atlas soubesse que está errado. Mal sabe ela, né? Queridas, mal sabe ela. Depois, no próximo capítulo dessa parte, tem uma frase muito icônica que muita gente conhece, que eu vou deixar aqui pra vocês verem. Eu não vou falar porque, ai gente, dá vergonha. Mas também adoro. Nisso ele deixou com ela o número de telefone e deu um presente pra ela que ele tinha guardado, gente. Ai, que homem atencioso. Ele tinha guardado pra ela por 3 anos, da apresentadora que ela adorava, com a assinatura dela e uma frase que só os dois conheciam, gente. Me fala se não é perfeito, cara. Passou um tempo depois disso, todo mundo perdoado, as coisas, né, já esfriaram, a adrenalina baixou. E aí passou um tempo, tava tudo bem, ali ele nem lembrava mais daquele número de telefone, não lembrava mais daquele dia que o Atlas foi lá. E conversando com a melhor amiga dela, que é a irmã do Riley, eles estavam conversando sobre casamento e tudo mais, e de repente decidiram que eles iriam se casar. Pois é, com 6 meses de namoro. E eu aqui, tô esperando até hoje. Então, meu amor, eu tava lendo aqui, né, o livro que você me deu, do É Assim Que Acaba. Aí, assim, o Riley e a Lily, eles namoram há 6 meses, né? E decidiram, de repente, que eles vão se casar. Vão se casar, eles vão pra Las Vegas, entendeu? Assinar lá no cartório. E nós aqui, né? E aí, quanto tempo? Vou esperar mais. E aconteceu, minha gente, ela casou. A segunda vez que ele bateu nela foi num dia, depois de casados, que ele descobriu esse número de telefone guardado dentro da capinha do celular da Lily. Claro, né, uma frase que ela diz aqui no livro é: porque eu não joguei aquele número fora. E o que eu tenho a te dizer, Lily, é que não se preocupa que enquanto eu lia, nem eu lembrava mais desse telefone. E aí foi quando ele subiu as escadas da casa, ela foi atrás dele e ele segurou assim nos braços dela e simplesmente jogou ela da escada. Depois ela de novo acabou perdoando ele e na terceira vez foi um basta pra ela, que foi um dia que ela chegou em casa, o Riley tava meio bêbado e ele tinha descoberto sobre todos aqueles diários da Lily em que ela falava sobre o Atlas. E aí ele descobriu tudo que eles tinham, tudo que aconteceu sobre a tatuagem dela, tudo, gente, tudo. E ele simplesmente surtou, bateu nela de novo, ela ficou com pontos na testa e tentou meio que abusar dela também. Pois é, gente, pesado. E aí nisso não deu mais, ela ligou pro Atlas
E ele foi correndo atrás dela, tirou ela de lá, levou no hospital, levou pra casa dele, cuidou dela, cozinhou pra ela. Ela quer mais, ela quer mais. Enquanto ela tava no hospital, foi quando ela descobriu que tava grávida. Tudo pode piorar, né, gente? Tudo pode piorar. E aí, depois disso, você só quer saber se ela deu na cara do Riley, né? E foi isso, foi seguindo. Resumidamente, no final dessa história, ela volta pra casa, mas ela põe limites com o Riley. Fala pra ele, olha só, não dá mais. Não vou te impedir de conhecer seu filho, entendeu? Mas não dá mais. Então, ele continuou sendo o pai da criança, mas eles não estavam mais juntos, se divorciaram. E cada um seguiu sua vida. É isso, gente. O que eu tenho a dizer sobre esse livro é que eu gostei muito da história. Eu achei tudo muito bom. Achei realmente que as coisas aconteceram do jeito certo, no tempo certo. Eu achei muito top. Eu gostei muito também desse final. A autora colocou um epílogo, né? E foi muito bom que ela meio que mostrou um pouquinho o finalzinho dessa história, né? O desfecho que aconteceu depois, que foi esse desfecho, né? Foi que ela correu atrás do Atlas, que ele finalmente estava pronto para ter um relacionamento com ela depois de anos. E esse é o homem perfeito para ela, né, gente? Sempre foi, desde o começo, devia ter ficado com ele. E é isso, eu gostei muito. As notas finais da autora também, os agradecimentos foram muito, assim, emocionantes. Eu gostei demais. Eu dou um 10/10. Se vocês querem saber mais sobre isso, sobre livros, eu pretendo trazer mais vídeos daqui pra vocês. Comentem aí o que vocês querem pra mim saber se vocês gostaram mesmo, porque eu tô muito na dúvida. E curtam. Vocês podem participar do nosso clubinho, onde eu coloco algumas histórias em PDF que eu faço lá. E daqui a um tempo eu pretendo ter alguns e-books pra vocês, então fiquem no aguardo. Beijo!